Oi, quero falar para você agora um pouquinho sobre duas estratégias possíveis de comunicação. Dois autores que tratam da matéria de comunicação. Um é o Marshall Rosenberg e a outra pessoa é a Sharon Ellison. O Marshall Rosenberg ele fala sobre a comunicação não violenta, CNV, e a Sharon Ellison fala sobre a arte da comunicação não defensiva, ou CND, vamos falar assim. O Marshall Rosenberg ele traz a ideia de que as pessoas elas podem se conectar de tal forma em que essa conexão traga o potencial humano ou traga a maravilha, o atendimento de uma maravilha nos encontros humanos. Como é que você faz para que as pessoas elas se encontrem e esse encontro seja um encontro maravilhoso, potencializando as relações humanas. Então, tendo esse foco, tendo esse olhar, o Marshall ele percebeu que a comunicação é um fator muito importante. Por quê? Ele entendeu que, em função de uma questão cultural muito antiga, de uma linguagem de dominação, as pessoas elas se comunicam de uma maneira muito pobre, né? E com uma linguagem baseada em critérios de certo e errado, justo e injusto, realmente uma linguagem de dominação e que importaria, na visão dele, para a manutenção de um estado de controle. Então as pessoas elas acabam sendo moldadas, modeladas, de acordo com o que algumas pessoas dizem que é certo ou errado, e essas pessoas fizeram com que muitas outras seguissem esses modelos, modelos que permitiam, então, uma estratificação de um determinado poder. Então a linguagem utilizada seria uma linguagem que distancia as pessoas, ao passo em que ele percebeu que mudando uma linguagem, quando uma pessoa ela se abre para expressar as suas necessidades, para ela conseguir revelar para ela o que passa dentro dela para as outras pessoas e que as outras pessoas revelassem aquilo que passa dentro delas, as pessoas teriam muito mais chance de se encontrar e de se conectar, nas palavras dele, de fazer a vida ser mais maravilhosa. Então, como é que funciona mais ou menos essa ideia? Parte do seguinte pressuposto: eu deveria ser capaz de conseguir compreender quais são, em primeiro ponto, os meus sentimentos. Então, como é que eu estou me sentindo é um primeiro indicativo muito importante, eu ter essa capacidade de perceber como eu me sinto. E a partir do momento que eu percebo como eu me sinto, eu vejo quais são as necessidades minhas que estão sendo atendidas ou não estão sendo atendidas através da lente desse sentimento. Então, por exemplo, se eu estou me sentindo mal, é indicativo de que eu tenho necessidades que não estão sendo atendidas. Se eu estou me sentindo bem, se eu estou me sentindo com potência, se eu estou num estado bom, é porque possivelmente as minhas necessidades elas estão sendo atendidas. Então, a partir do momento em que eu consigo perceber como eu me sinto e consigo ter clareza sobre as minhas necessidades e eu consigo comunicar para outra pessoa quais são as minhas necessidades que não estão sendo atendidas de uma maneira objetiva, clara, eficiente, eu dou ao outro a possibilidade de compreender o que se passa dentro de mim. E ao mesmo tempo, a outra pessoa ela teria a possibilidade de dizer o que passa dentro dela, quais são os seus sentimentos, quais são as necessidades delas que não estão sendo atendidas e quais são as condutas objetivas, claras, que poderiam ser feitas para que todo mundo fosse atendido. Então você muda a forma de linguagem. Já não é mais uma questão de ficar modelando no certo e no errado, mas é ficar observando, tendo um cuidado de se acolher esses encontros humanos. E a partir do momento em que isso aconteceria, esses estados de conexão e de encontro humanos, eles se tornariam maiores, eles seriam mais amplos. Então, assim, em um breve resumo, a comunicação não violenta ela passa por essa ideia, ela passa por esses pressupostos. A Sharon Ellison, por sua vez,
ela fala sobre a arte da comunicação não defensiva, ela diz o quê? Que as pessoas elas acostumaram a se comunicar de acordo com a dinâmica da guerra. Então, as palavras, né, e às vezes a comunicação verbal ou não verbal, não importa, ela é utilizada como dentro da dinâmica da guerra. Então, as pessoas elas têm as palavras ou as condutas, elas são como rifles que ficam sempre guardados ou prontos para serem utilizados. Então, quando uma pessoa fala com uma outra pessoa, se gesticula ou faz qualquer coisa em que a pessoa se sente atacada, ela automaticamente se defende, por isso que a comunicação é não defensiva, ela entra num processo de defesa, de levantamento da guarda, e esse processo de defesa de um lado ou de outro faz com que as pessoas se afastem. Então a Sharon ela fala sobre a utilização, por exemplo, de afirmações, de perguntas e de predições dentro de um modelo bélico. Então eu faço afirmações e machuco as pessoas, seja porque eu estou me defendendo ou seja porque eu na verdade não estou tendo uma clareza na forma com que eu me expresso e eu acabo levantando a defesa da outra pessoa. Então eu faço afirmações muitas vezes como forma de interrogação. Eu não estou fazendo uma afirmação, às vezes eu estou fazendo uma pergunta, e uma pergunta de uma maneira que faz com que a outra pessoa se defenda. Por outras vezes eu faço perguntas que na verdade não são perguntas, são afirmações. Eu faço uma pergunta que eu já sei a resposta. Então quando a pessoa escuta essa pergunta, ela não consegue nem perceber se isso é realmente uma pergunta ou uma afirmação, mas ela vai sentir isso muito mais como um ataque. Ou quando eu faço predições, ou seja, eu digo que vai acontecer. Então eu acabo levando a pessoa de novo a situações de defesa. São ameaças que eu acabo fazendo nas predições. Então ela disse que você pode reverter essa lógica quando você se abre na comunicação, quando você se torna mais vulnerável na comunicação, quando você se conecta com a pessoa. Então, por exemplo, as afirmações são afirmações que são feitas com um bom critério, sem juízo moralizante. As perguntas elas são feitas de maneira muito legítima. São perguntas que de fato você quer saber o que se passa. E as predições elas são feitas para estabelecer limites, colocar barreiras de uma maneira clara, de uma maneira mais gentil. Até porque toda vez que a comunicação ela acaba se tornando um mecanismo de invasão, é normal que a outra pessoa ela acabe se defendendo. A neurociência explica muito isso hoje em dia, sobre esses processos de luta, fuga ou de rendição. Então, aprender a se comunicar com eficiência hoje, seja para os processos de negociação, pelos processos de mediação, enfim, aqui eu me refiro mais para advogados e para os advogados, mas para o público em geral, para você que está na sua família, conversando com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, utilizar a comunicação para ter eficiência, para que as pessoas elas não se fechem, para que os ouvidos não sejam tampados no começo da conversa. Outra dica muito interessante, que tanto o Marshall quanto a própria Sharon Ellison trazem para a gente, eu deixo aqui por final para vocês, é que as pessoas não confundam fatos com opiniões. O que eu quero dizer com isso? Fatos são situações que ocorreram e elas são descritas sem um juízo, sem uma opinião minha. Por exemplo, se eu fosse falar qual é a temperatura ambiente dessa sala, ela por exemplo, 21 graus Celsius. Isso é um fato. Agora, quando eu falo que aqui está quente ou aqui está frio, eu estou, na verdade, dando a minha opinião sobre está quente ou está frio. Você que está me assistindo pode achar que 21 graus não seja quente ou que seja frio ou qualquer coisa que o valha, né? Um esquimó pode achar que 21 graus é uma temperatura absurdamente quente, e alguém que mora num país ou numa região de praia muito quente vai achar que 21 graus não seja quente. Não importa, não é esse o ponto. É que as pessoas podem ter opiniões diferentes. Então, quando eu me expresso colocando, na verdade, uma opinião como sendo um fato, normalmente eu crio um problema na comunicação. Eu vou dar um exemplo. Quando eu viro e falo para uma pessoa assim,
Ah, porque você nunca presta atenção. Quando eu coloco dessa forma, você nunca coloca atenção, eu estou, na verdade, ratificando uma opinião. E a pessoa que escuta isso, ela acaba recebendo isso com muita reserva. Então é mais rico quando você consegue compreender quais são os seus sentimentos, compreender quais são suas necessidades e começa a diferenciar o que é fato de opinião. E nesse exemplo, por exemplo, falar, olha, quando você faz isso, eu não me sinto, por exemplo, escutado, eu não me sinto, de qualquer forma, reconhecido por você. Então eu gostaria que você fizesse isso, assim, dessa forma. Tentando tirar os juízos moralizantes, tentando tirar as críticas ácidas e tentando comunicar de uma maneira mais clara, sem ofender outra pessoa. E lembrando que esse ofender, muitas vezes, ele não está necessariamente numa palavra ou num xingamento, mas está num conjunto que se apresenta que distancia a pessoa de você, tá bom? Então o meu objetivo aqui é comunicar para você, de coração para coração, formas de se tentar se obter uma comunicação mais clara, mais objetiva, que comunica as pessoas e que aproxima as pessoas e que não as afastam. Então tá bom? Um abraço para vocês e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.